vocês? Bom, vamos dar início à nossa aula da semana 6, tá? A gente vai tratar aqui basicamente de dois pontos, né? Dois temas. Um deles a gente já viu em aulas anteriores, né? Então ele reforça aqui um pouco esses conceitos, tá? E o outro, que é relativamente novo, né? Que é o custeio por atividade, mais conhecido como custeio ABC, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha nesses dois temas. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então vamos começar, tá, pessoal? Então, custeio por processo 1, né? O que a gente vai ver? A gente então vai distinguir método de custeio por ordem de produção de método de custeio por processo, né? Então isso a gente já viu em aulas anteriores, tá? A gente vai ver o registro do fluxo de custos indiretos de materiais e de mão de obra por meio de um sistema de custeio e por meio de um sistema de processo, tá? Então é aquele método onde você acha, num caso, uma taxa pré-determinada, né, para então poder alocar os custos indiretos, e o do processo é aquele custeio por departamentalização, onde você vai encontrar os critérios de rateio, tá? E depois a gente vai calcular unidades equivalentes de produção usando o método da média ponderada, tá? Então, para explicar esse tópico aqui, eu peguei um exercício que ele deu como reforço lá da semana 6, tá? Bom, e aí a gente vai então para o sistema de custeio baseado em atividades, né, que é o famoso ABC, tá? A gente vai reconhecer os objetivos desse custeio, tá? Ou seja, por que ele é utilizado, listar os critérios e passos para a utilização do método do custeio por atividade, né, o método ABC, que não é muito simples, tá? E vocês vão ver o porquê, e aplicar o custeio com base nessas atividades, tá? Então vamos começar. Então, a gente tem basicamente dois processos comuns de alocação de custos, tá? Que é o custeio por ordem de produção e o custeio por processo, tá? Cada método atribui os custos de forma diferente conforme abaixo. Então vamos dar uma olhadinha aqui novamente no custeio por ordem de produção, tá? Então ele identifica os custos diretos, matéria-prima e mão de obra direta, para cada ordem de produção, né? Então lembra que a gente chama de OP como uma ordem de produção específica. Então você vai abrir uma ordem de produção e dentro daquela ordem você identifica matéria-prima e mão de obra, né? E atribui os custos indiretos, né, o nosso famoso CIF, com base em uma taxa pré-determinada, né, como horas máquinas ou horas mod, tá? Então lembre-se, né, ele vai estima os custos indiretos que ele vai ter num determinado período, né, divide pela quantidade de horas que ele entende que vai fabricar naquele determinado período, e aí ele tem uma taxa pré-determinada para essa hora que ele vai utilizar na ordem de produção, tá? Então, o cálculo do custo total da ordem, somando os custos diretos e os custos indiretos aplicados, sendo que esses custos indiretos ele acha através dessa taxa pré-determinada, né? Então, vamos lá, pessoal. Uma ordem de produção aleatória tem a impressão de 1000 catálogos para o cliente XYZ, tá? Então, dados da ordem, matéria-prima, papel e tinta, R$ 2.500, tá? Ele usou nessa ordem, então esses aqui são os insumos diretos de produção. Mão de obra direta, nessa ordem, deu R$ 1.200, tá? Taxa de hora pré-determinada é R$ 50. Então, o que é isso? Ele calculou lá atrás que o total de custos indiretos que ele acha que vai incorrer durante esse período, dividido pelo número de horas, pela quantidade de horas de produção dessas ordens de produção durante esse período, vai custar R$ 50 a hora, tá? E o total de horas produzidas dentro dessa ordem de produção foi de 20 horas. Então, o CIF rateado, como é que você vai encontrar? Você vai pegar essa taxa hora de 50, vai multiplicar pelas 20 horas e aí vai encontrar, então, R$ 1.000, tá? Então, esses R$ 1.000 é o teu custo indireto de fabricação que você levou diretamente para aquela ordem através de uma taxa hora pré-determinada, tá? Então, você vai então somar todos os custos dessa ordem de produção, então os 2.500 da matéria-prima, os 1.200 da obra direta e os R$ 1.000 encontrados aqui pela alocação
direta na ordem dos custos indiretos. Tá? Então, você tem um total de R$ 4.700, que você vai dividir pelas unidades produzidas, que nesse caso aqui foi de 1.000 catálogos, então o custo para cada catálogo, ou o custo unitário, é de R$ 4,70. Tá? Então, esse daqui é o método de custeio por ordem de produção. Tá? Vamos então agora, pessoal, para o custeio por processo. Tá? Então vamos lá, identificação dos departamentos, né, ou estágios do processo produtivo. Né? Então lembre-se, nas aulas anteriores, que a gente, né, classificou os centros de custos, o que é produtivo, o que é indireto de produção. Então você vai identificar os departamentos. Quais são eles? Manutenção, controle de qualidade, garantia da qualidade, suprimentos, apoio fábrica e os produtivos. Tá? Depois você vai atribuir, né, os custos diretos aos centros de custos produtivos. Né? Então lembre-se lá da etapa 3 ou etapa 2 lá da ATP, onde a gente atribui esses custos diretos, que lá você tem insumos e mão de obra, e depois você vai ratear os custos indiretos de cada centro de custo com base num critério de rateio definido, que pode ser volume, horas ou, né, o consumo dos materiais. Tá? E aí você tem, então, no cálculo do custo unitário, a divisão do custo total acumulado pelo número de unidades equivalentes produzidas no período. Tá? Então, nesse caso aqui, não é por ordem de produção. Você vai pegar o número de unidades equivalentes no período, tá? Que normalmente é o período de um mês. Tá bom? Então, exemplo aqui, pessoal. Dados do mês de produção. Tá? Então, você foi lá e produziu 30.000 unidades. Matéria-prima, 18.000. Mão de obra, 6.000 unidades. E o custo indireto, né, que tem energia, manutenção, controle de qualidade. Né, você fez um critério de rateio e para essa unidade de produção, né, essa linha de produção, você levou R$ 4.500 depois que você usou esse critério de rateio para ratear o total dos custos indiretos de produção. Tá? Então, o custo total vai ser 18.000 mais R$ 6.000, tá? Mão de obra, mais R$ 4.500, aqui dois indiretos que vieram através do critério de rateio. Então, total de R$ 28.500. Você divide, então, pelo número de unidades produzidas e aí você tem, então, 95 centavos é o custo de cada unidade produzida. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora aprender, né, o cálculo das unidades equivalentes, tá? Que é o terceiro itemzinho, através de um exemplo. Né? Não tem tanto mistério assim, tá, pessoal? Então, o cálculo das unidades equivalentes de produção considera as unidades produzidas dentro do período e também as unidades que estão ainda em processo de fabricação. Tá? Então, ela leva em conta o percentual de trabalho concluído para cada unidade em processo. Essa técnica é muito útil para a tomada de decisões financeiras e gerenciais, pois permite que a empresa calcule o custo total da produção e, assim, determine o custo médio por unidade produzida. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Nesse sentido, considere que uma empresa produziu 10.000 unidades em um mês e tem mais 1.500 unidades em processo de fabricação no final do período. As unidades em processo de fabricação estão 60% concluídas em termos de custos materiais e 80% concluídas em termos de custos de mão de obra direta. E aí ele pergunta qual é o número total de unidades equivalentes de produção para o período. Tá? Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer o cálculo proporcional, né, das unidades equivalentes que foram produzidas. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui o Excel. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem unidades concluídas no período. Tá? Então, unidades concluídas no período, ele diz que são 10.000 unidades. Tá? Depois ele coloca as unidades em processo de, bom, no fim do período. Né? Então, chegou no fim do período,
no fim do período, tá? Então, ficaram algumas unidades lá em processo. Ele diz que o total são 1.500, né? Então, ele fala o quê? Que, em termos materiais, né, tem concluído 60%, né? Vamos botar aqui 60%, e em termos de mão de obra, temos concluídos 80%. Tá? Então, como é que se calcula essas unidades equivalentes? Tá, pessoal? Então, a gente tem aqui o seguinte, né? Para materiais, né, a gente vai pegar esses 1.500 e 60% desses 1.500 e para mão de obra, esses 1.500 que estão em processo, 80% estão concluídos. Né? Então, a gente tem as 10.000 unidades, temos 1.200 unidades e temos 900 unidades. Tá? Então, a gente pega as 10.000 que foram concluídas e mais a proporção dessas outras que estão parcialmente concluídas. Tá? Então, a gente teve total de unidades equivalentes 12.100 unidades. Tá? Então, a gente marcaria aqui a letra D. Tá bom, pessoal? Então, é assim que se calcula as unidades equivalentes, né? É bem tranquilo, tá? Então, só coloquem aí de maneira muito claro né, quais são os itens que o problema está dando, tá? Não tem muito mistério, tá bom? Vamos agora, pessoal, então para a segunda parte, tá? Que é o sistema de custeio baseado em atividades, tá? Então, reconhecer os objetivos do custeio baseado em atividades, listar os critérios, né, para a utilização do método ABC e aplicar o custeio com base em atividades, tá? Então, qual é o problema? São as distorções causadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos, né? Então, mais uma vez, pessoal, o ponto principal quando você vai ratear os custos indiretos é tentar encontrar o melhor critério de rateio possível, tá? Mas o custo ABC, como ele vai em atividades, ele acaba eliminando, então, essas distorções, tá? Então, evolução dos métodos de custeio, vem o surgimento do ABC na década de 80, tá? Cenários típicos de aplicação: empresas com alto custo indireto, processos complexos ou diversificação de produtos e clientes. Tá? Então, normalmente as empresas que têm um custo indireto muito alto, né, elas precisam identificar com mais precisão qual é o peso maior dentro do custo. Então, normalmente, para fins gerenciais, tá? Porque o custo ABC você não pode utilizar como princípio contábil, tá? Ou seja, para contabilizar o seu custo. Tá? Então, para fins gerenciais, existem algumas empresas que utilizam o custo ABC. Tá? Eu, particularmente, nunca utilizei. Para mim, é um custo-benefício aí que não traz valor agregado. Tá? Ou seja, pelo menos na indústria farmacêutica, né, você não tem muito valor agregado a utilizar essa metodologia. Tá? Então, a base são atividades que consomem recursos, tá? E produtos que consomem atividades. Então, esse aqui é o principal motivo que ele não é aceito pelas normas contábeis, tá? Você não consegue atrelar os custos com as receitas, tá? Que é um princípio contábil importante. Então, quando você faz o custo ABC, você poderia contabilizar em resultado o custo, né, baseado numa atividade, sem ter a receita proveniente daquele custo. Tá? Então, imagina você contabilizando o custo sem contabilizar a receita. Tá? Então, esse é o principal motivo que ele não é aceito pelas normas contábeis. Tá? Então, qual é a diferença chave entre o custeio tradicional e o foco em atividades? Tá? Vamos lá, eu fiz aqui um quadrinho. Então, você tem aqui o custeio por absorção e o custeio ABC. Então, base de alocação é o produto final. Você precisa realmente, então, produzir ele. Aqui o custeio ABC é a sua atividade, tá? Reconhecimento de custos quando o produto é vendido e aqui quando a atividade é realizada. Por isso que esse aqui é conforme com a legislação, como eu expliquei, e esse aqui não, tá? Atendimento ao princípio contábil, sim. Realização e confrontação entre receita e despesa. A ABC não atende totalmente,
pelo motivo já explicado, que você pode ter uma atividade e não ter uma receita atrelada a essa atividade. Tá? Então, o uso principal, contábil e fiscal, e aqui no caso do ABC, gerencial e estratégico. Tá? Então, como é que você se organiza para poder usar esse método ABC? Né? Então, primeira etapa, você identifica as atividades. Né? Então, a ação nisso aqui, você vai mapear o que é feito em cada área. Segundo passo, você vai atribuir os custos às atividades, então você vai reunir custos diretos e indiretos por atividade. Terceiro, você define os direcionadores, então você vai escolher a base de alocação daquela atividade. Então, é pelo tempo, é pelo volume, é pelo número de pedidos, né? Então você vai ver qual é a atividade que mais se adequa para direcionar aqueles custos, tá? E aí, então, você vai atribuir os custos aos produtos, com base na participação de cada produto nas atividades, tá? Então, vantagens, você reduz distorções causadas por rateios genéricos, né? Às vezes o pessoal não tem muita paciência, então colocar volume produzido, vou ratear todos os indiretos pelo volume produzido, né? Então, a atividade obriga você a realmente utilizar o critério de rateio específico para aquela atividade, informa o custo real por cliente, produto ou canal de venda, e é suporte para a formação de preços, terceirização e mix de produtos. Tá? Quais são as vantagens? Exige levantamento detalhado das atividades, então você tem que investir muito tempo nisso, né, para planejar, né, e construir todo o modelo. Alto custo de implementação, poucos são os sistemas que você consegue, né? Então, por exemplo, os sistemas, né, de ERP, né, o seu sistema de gestão, a versão standard normalmente é para você fazer o custeio por absorção. Né? Então, imagina você vai ter que customizar o sistema, vai gastar grana, vai gastar tempo, horas empregadas, para você, então, implementar o custeio ABC. Né? Então, realmente é um alto custo de implementação. E, como eu falei anteriormente, ele não é aceito para fins fiscais. Tá? Então, eu separei 2 exercícios aqui para a gente poder fazer e entender melhor o que é essa alocação por atividade. Tá? Então, a empresa de Roberto quer utilizar o método de custeio ABC para identificar o custo do consumo de energia. Então, veja aqui que ele vai identificar o custo de consumo de energia, tá? Que é uma atividade. A partir da análise da conta, eles identificaram um consumo total de 30 kWh para 2 atividades, 1 e 2. O total da conta de energia foi de R$3.000. Após informações da área produtiva, eles identificaram os direcionadores de atividades que determinaram um consumo de 20 para a atividade 1 e 10 para a atividade 2. Tá? Então, nada mais é do que um rateio que você vai fazer das atividades. Tá? Então, deixa eu zerar aqui, que foi o exercício anterior. Né? Então, consumo total, né? Ele fala que foi de 30 kW. Né? E a conta total de energia foi de R$3.000. Né? Então, ele bota que a atividade 1 consumiu 20 e a atividade 2 consumiu 10. Né? Então, na verdade, não é percentual, né? 20 e 10. Tá? Então, é quilowatts. Né? Deixa eu só botar aqui para vocês não confundirem. Então, quilowatts-hora, né? Então, como é que a gente vai fazer esse consumo? Né? Então, o custo por quilowatts-hora, né? Qual foi o custo por quilowatts-hora? A gente pega aqui os 3.000, divide por 30. Então, foi de R$100 o custo por quilowatts-hora. Né? Então, a atividade 1, você vai pegar aqui o 20, vai multiplicar por 100, R$2.000. A atividade 2, você pega aqui o 10, multiplica por 100, dá R$1.000. Né? Então, qual seria a resposta? Seria, então, a letra A. Atividade 1, R$2.000, e a atividade 2, de R$1.000. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, a metodologia, né, de cálculo é a mesma, né? Só que você vai identificar agora por atividade e não critérios de rateios a
aleatórios. Tá? Então, vamos fazer aqui um segundo exemplo para ficar mais fixado. Né? Então, a empresa de Luiz quer utilizar o método de custeio ABC para identificar o custo de consumo de energia por produto produzido. O total da conta de energia foi de R$3.000. Após informações da área produtiva, eles identificaram que foram produzidos 50 produtos A e 30 produtos B, com um total de 80 produtos fabricados. Quais são os custos por produto? Né? Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, aqui para o Excel, né? Deixa eu apagar aqui o que a gente fez anteriormente. Então, a gente tem lá a informação custo total de energia. Né? Então, ele deu lá que foi de R$3.000. Né? Depois ele bota aqui produtos, né? Vamos separar aqui direitinho, né? Chamar de produtos produzidos. Né? Então, o que ele fala? Que o produto A 50 e o produto B 30. Né? Então, vamos botar aqui produto A 50, produto B 30. Tá? Então, vejam a importância de organizar direitinho os dados. Né? E então, você tem aqui um total de 80, certo? Então, cálculo por unidade, tá? Então, custo por unidade produzida, né? Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai achar qual é o cálculo por unidade, né? Então, você vai pegar o 3.000 e dividir por 80. Então, seu custo por unidade é de R$ 37,50. E aí, depois, então, você vai encontrar o produto B e o produto A e o produto B, tá? Então, simples, sem muito mistério, você tem 1.875 para o produto A e 1.125 para o produto B, tá? Então, voltando lá, qual seria? Seria a alternativa A, tá bom? Então, temos aqui 1.875 e 1.125. Tá, pessoal? Então, essa era a matéria da semana 6, tá? Não é difícil, né? Ou seja, é uma repetição do que a gente viu no passado e a inserção aí do método por atividade, que é o método ABC, tá? É importante vocês conhecerem, mas não é muito utilizado pelas empresas, tá? A não ser aquelas empresas que têm atividades assim muito específicas, né? Ou um custo indireto muito alto, tá bom, pessoal? Onde eles precisam, então, identificar qual é o item de maior peso dentro do custo, tá? E, mais uma vez, o ABC não é aceito pela legislação contábil. Tá legal, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.